A história já começa mostrando uma pequena loja. Lá dentro, uma moça está sentada com um copo de uma bebida completamente preta na sua frente. Ela fica encarando aquela bebida por alguns segundos. Na cabeça dela, aquilo só podia ser algum tipo de café diferente. Só que, antes mesmo de experimentar, ela já estava convencida de que não ia gostar. Inclusive, já estava até preparando as críticas. Ela resolve dar o primeiro gole. No mesmo instante, a expressão dela muda completamente. Os olhos se arregalam. Ela fica alguns segundos sem conseguir dizer uma palavra. Ela simplesmente se apaixona pelo sabor. Vendo aquela reação, o dono da loja, nosso protagonista, apenas abre um pequeno sorriso, como se já esperasse exatamente isso. Ainda surpresa, ela pergunta: "Espera, qual é o nome dessa bebida?" E logo em seguida faz outra pergunta: "Isso, não é café, é?" Ambin balança a cabeça. "Não." Então, cheio de confiança, ele responde: "Esta é a bebida revolucionária que dará início a uma revolução na cultura culinária de Britânia." A história volta 3 meses no tempo. Agora estamos na capital real de Britânia, mais precisamente no Palácio Real. Duas empregadas observam Lord Ambin parado diante de uma enorme janela, apreciando a vista da capital. Enquanto olham para ele, elas não conseguem esconder a admiração. O herói de Britânia, ele continua tão grandioso como sempre. À primeira vista, Ambin pode até parecer apenas um homem comum. Mas, na realidade, ele é o cavaleiro entre os cavaleiros. Foi ele quem derrotou feras apocalípticas na linha de frente da guerra contra o reino demoníaco. Ambin também é um alquimista que alcançou o nível lendário na criação de materiais considerados impossíveis. Ele ainda é um inventor brilhante, um excelente planejador urbano e até mesmo um jurista que reformulou as leis do reino sem cometer um único erro. Por isso, e não é exagero afirmar que toda a paz e prosperidade que Britânia desfruta hoje começou pelas mãos de Lord Ambin. Uma voz aparece bem atrás delas. É a senhorita Fontaine. Assim que percebem quem chegou, as duas empregadas saem correndo completamente desesperadas. Fontaine apenas caminha até a Ambin e, com um leve sorriso, comenta, coletando o coração de tantas mulheres como se fosse um esquema de pirâmide: "Você realmente é um homem terrível." Fontaine então faz sua apresentação formal. Senhorita Fontaine, secretária de 4ª classe, apresentando-se ao ministro interino dos Assuntos Internos. Esse era o cargo oficial de Ambin, mas, na prática, ele era o verdadeiro pilar de Britânia. Depois de salvar o reino, agora era ele quem carregava praticamente todo o peso da administração do império. Enquanto escuta todos aqueles elogios, Ambin começa a refletir. Todo mundo o conhece como o herói que salvou Britânia, mas existe uma verdade que ninguém naquele mundo conhece. Na realidade, ele veio de outro mundo. Antes de chegar ali, Ambin era apenas um cidadão comum da Coreia, e trabalhava como pesquisador no desenvolvimento de alimentos. Depois de ser transportado para aquele mundo de fantasia, Ambin passou por inúmeras batalhas e dificuldades até chegar onde está hoje. Só que agora, a realidade dele era bem diferente. Em vez de enfrentar monstros ou exércitos demoníacos, ele passava os dias preso em uma sala lotada de documentos. Ambin apoia a cabeça na mão e solta um longo suspiro. "Desde quando esse lugar virou praticamente a minha casa?" Depois de dedicar tantos anos ao reino, ele sente que finalmente merece um descanso. Por isso, havia enviado um pedido simples: uma licença de apenas uma semana. O plano dele era viajar de trem, conhecer outros lugares. Finalmente, nesse momento, Fontaine entra carregando uma xícara de café. Ela coloca a bebida sobre a mesa e percebe que Ambin faz uma expressão estranha. Tem alguma coisa errada com o café? Ambin olha para ela por alguns segundos. Para não magoar Fontaine, apenas responde: "Não, está tudo bem." Logo depois, ela abre a pasta com as pautas do dia. Vamos ao primeiro assunto. O pedido de licença do Sr. Ambin foi negado. Assim que escuta isso, Ambin cospe o café na mesma hora. "O quê? Com que autoridade você negou meu pedido?" Fontaine continua completamente séria. "Tenho autoridade suficiente." Ambin cruza os braços. "E que autoridade seria essa?" "A autoridade de alguém que passou todas as noites ao seu lado e passou mais tempo com você do que qualquer outra pessoa." Ambin entra em desespero. "Ei, não fala isso desse jeito. E se alguém ouvir, os boatos vão se espalhar pelo palácio inteiro." "Não se preocupe, mesmo que isso atrapalhe suas chances de casamento,
Você ainda terá a mim ao seu lado. Ambin fica completamente sem reação. Na verdade, Fontaine só estava falando das incontáveis horas extras que os dois passavam trabalhando junto. Ambin respira fundo. Senhorita Fontaine, você sabe melhor do que ninguém o quanto eu me dediquei a este reino. Será que eu não poderia tirar apenas uma semana de folga? Fontaine responde imediatamente. Negativo. Depois ela começa a explicar seu raciocínio. Quanto mais o senhor trabalha, mais Britânia cresce. Mas, se o senhor ficar uma semana sem trabalhar, o desenvolvimento do reino também ficará parado durante uma semana. Ela faz até uma comparação. Era como um grande barco. Ambin apenas suspira. Infelizmente, a lógica dela fazia sentido. Percebendo que ele estava decepcionado, Fontaine tenta animá-lo. Como não posso aprovar suas férias? Preparei outra coisa. Tudo preparado pelos cozinheiros mais famosos de Britânia. Só que a reação dele passa longe de ser animada. E, pela primeira vez, a gente descobre o que ela realmente estava pensando. Na verdade, eu já aprovei a licença do Lord Ambin. Não apenas isso. Também tirei folga para acompanhá-lo. Ela até reservou uma vila inteira para os dois descansarem juntos. Mal posso esperar para ver a expressão dele. Com esse pensamento, Fontaine abre a porta do quarto de Ambin. Sobre a mesa, havia apenas uma carta. Ela pega o papel e começa a ler. Estou me demitindo do cargo de ministro interino. Não me procurem. Assinado, Lord Ambin. Por alguns segundos, Fontaine fica completamente imóvel. Logo depois, um enorme grito ecoa por todo o palácio. Enquanto isso, Ambin já estava muito longe dali, pulando de telhado em telhado para fugir da capital. A senhorita Fontaine vai ficar bem sem mim. Ela é a melhor administradora que Britânia poderia ter. Depois de tantos anos, finalmente chegou a hora de realizar meu verdadeiro sonho. Anos de guerra fizeram as pessoas enxergarem comida apenas como algo para matar a fome. Ninguém se preocupava com sabor. Ninguém buscava novas receitas. Como antigo pesquisador de alimentos, depois de tantos anos vivendo apenas para a Britânia, finalmente era hora de viver um pouco para si mesmo. Se não posso mais revolucionar esse mundo com a espada, vou revolucioná-lo através da comida. A cena então avança 3 meses. Nenhum cliente, nem sinal de movimento. Ambin apenas olha ao redor e suspira. Mais um dia morto. Do lado de fora da loja, 2 homens conversam enquanto observam o estabelecimento. Continua vazio de novo. Também não é surpresa. Aquele cara apareceu do nada há 3 meses dizendo que o café dele era completamente diferente. Acho que ele chamou de expresso. Era amargo demais, e ainda servia numa xícara minúscula. Era tão pequena que nem molhava a garganta. Ele ainda tentou vender uma máquina para fazer aquele café. Quem é que compraria uma coisa daquelas? Ambin escutou absolutamente tudo. Meu projeto de criar uma Starbucks em outro mundo fracassou miseravelmente. Na Terra, as pessoas passaram décadas aprendendo a apreciar cafés mais fortes. Mas naquele mundo, o café era praticamente uma água escura feita de grãos torrados. A porta da cafeteria se abre. Uma única cliente entra. Era Penélope. Obrigado por visitar minha loja mais uma vez, senhorita Penélope. Ela olha ao redor. A cafeteria continua completamente vazia. Continua tão vazio e decadente quanto sempre. E, mesmo assim, a senhorita continua vindo todos os dias. Ela cruza os braços. Se não fosse pelo seu café, eu nunca pisaria num lugar tão decrépito quanto este. Penélope era sua única cliente fiel. Na verdade, era graças a ela que aquela cafeteria ainda permanecia aberta. Mesmo fracassando como dono de cafeteria, sua vida ainda era muito melhor do que viver enterrado em montanhas de documentos dentro do palácio. Então um brilho aparece em seus olhos. Ainda me resta uma última receita. Ele olha para Penélope. Senhorita Penélope, hoje gostaria que experimentasse algo novo. Um novo cardápio? Ambin apenas sorri. Ele coloca um copo sobre a mesa. O que é isso? Ambin apenas responde. Experimente. Ainda desconfiada, ela pega o copo e dá o primeiro gole. Na mesma hora, seus olhos se arregalam. Uma sensação completamente diferente percorre seu corpo. As bolhas fazem cócegas na garganta. O doce é equilibrado por uma leve acidez. E, no final, um delicado toque de limão completa tudo perfeitamente. Ambin acompanha cada reação com um sorriso. Ela simplesmente fica sem palavras. Por alguns segundos, pela sua expressão, posso concluir que gostou. Penélope finalmente consegue responder.
Não consigo explicar. Esta é a bebida mais misteriosa que já provei. Um céu noturno cheio de estrelas. Afinal, qual é o nome dessa bebida? Então, olhando diretamente para o copo, ele começa a pensar. Na Terra, essa bebida vende bilhões de porções todos os anos. Está presente em mais de 200 países. Conquistou pessoas de diferentes culturas, idiomas e costumes. Poucas marcas conseguiram se tornar parte da cultura mundial como ela. Se existia uma bebida capaz de conquistar até um mundo de fantasia, abre um grande sorriso e finalmente responde. O nome dela é Coca-Cola. Naquele momento, nem ela, nem Ambin imaginavam que aquela simples bebida mudaria completamente o destino de Britânia. E assim termina o primeiro capítulo.